Em um recanto esquecido por mapas e memórias, esconde-se a vila de Ravensbrück, enclausurada por densas florestas e envolta em um manto de mistérios que a neblina da noite teima em não desvendar. Entre as lendas locais, nenhuma é mais falada e temida do que a do avião que corta os céus à meia-noite, um espectro que parece ecoar os últimos momentos de uma era distante. Meu nome é Lucas Almeida e minha curiosidade insaciável foi o que me trouxe para Ravensbrück. Jornalista de investigação por profissão e explorador de histórias esquecidas por paixão, eu procurava por algo que alimentasse a chama da minha próxima grande reportagem. Mas ao pisar em Ravensbrück, senti que estava me embrenhando em uma trama que talvez preferisse não desvendar. A primeira vez que ouvi o avião foi numa noite enevoada, quando a lua cheia mal conseguia filtrar sua luz através do pesado véu cinzento que cobria o céu. O som era um ronco distante, quase abafado pela espessa cortina de neblina, mas distinto o suficiente para que não houvesse dúvidas de sua origem não natural. Aviões não voavam mais por aquelas terras, não desde a guerra. Através de conversas com os moradores, figuras encurvadas e silenciosas, cujos olhos revelavam mais temor que a acolhida que suas palavras tentavam expressar, descobri sobre a pista de pouso antiga, perdida na floresta, relicário de um tempo quando Ravensbrück ainda pulsava com a vida dos que partiam e chegavam do fronte movido por um misto de temor e determinação. Decidi que a noite seguinte seria a que me levaria até lá. Armado apenas com minha lanterna e um gravador, segui o som distante do avião que, como prometido pela lenda, iniciou seu canto fantasmagórico à meia-noite. A trilha era estreita, margeada por árvores que pareciam observar, sussurrar e se inclinar conforme eu passava, como se desaprovassem minha intrusão. Finalmente, a floresta se abriu para uma clareira onde o tempo parecia ter parado. Diante de mim, envolto na névoa e iluminado pela luz prateada da lua, estava o avião. Um modelo antigo, daqueles usados na guerra, intacto e imponente, como se estivesse pronto para partir a qualquer momento. Aproximei-me com o coração batendo um frenesi de batidas rápidas e irregulares, cada passo ressoando no chão como um prenúncio de desventuras. Ao tocar o metal frio do avião, uma onda de frio percorreu minha espinha. O silêncio da noite foi quebrado pelo som de uma porta se abrindo no avião, e uma voz me chamou pelo nome, num sussurro que parecia carregado de segredos e advertências. "Lucas, venha", dizia a voz. Um convite tanto quanto um aviso incapaz de resistir, entrei no avião. Dentro, o tempo não apenas tinha parado, tinha regredido. O interior estava iluminado por luz suave, os assentos ocupados por sombras de homens e mulheres, vestidos com as fardas da época de guerra. Seus rostos pálidos voltados para mim, com expressões de quem atravessou o inimaginável. Um deles, um homem com a farda de piloto, levantou-se. Seu rosto era marcado por uma seriedade sombria. "Você quer conhecer nossa história, não é, Lucas? Então veja e conte se puder sobreviver à verdade." O avião começou a tremer e o som dos motores preencheu o ar. Olhando pela janela, vi que não estávamos mais na clareira, mas sim sobrevoando um terreno devastado pela guerra, as chamas e explosões pintando um quadro de desolação. Era mais do que uma reconstrução histórica. Era uma imersão nas memórias vivas daqueles que haviam sido parte daquele último voo. O piloto continuou a falar, sua voz agora quase abafada pelo estrondo das explosões lá fora. Nossa missão era crucial, mas fomos abatidos antes de alcançarmos nosso destino. E agora estamos presos, condenados a repetir nosso último voo, noite após noite, incapazes de encontrar paz. A aeronave balançava violentamente, replicando os movimentos de uma aeronave atingida em pleno combate. Pude ouvir os gritos angustiados dos passageiros fantasmas, cada um preso em seu próprio momento de terror final. A atmosfera era sufocante, o ar carregado com o peso de almas não resolvidas, cada lamento e sussurro de dor penetrando fundo em meu ser. "Mas você, vivo entre os mortos, pode nos libertar", continuou o piloto, seus olhos ardendo com uma intensidade que transcendia o tempo. "Leve nossa história de volta ao mundo dos vivos. Conte sobre o sacrifício que nunca foi reconhecido, sobre a verdade escondida nas sombras da história." Enquanto ele falava, figuras sombrias moviam-se ao redor do avião, como se o próprio céu noturno tivesse ganhado vida. Eram espectros de outros aviões, adversários e aliados, todos entrelaçados em uma dança macabra de guerra aérea eterna. O som de metralhadoras e bombas explodindo
criava uma sinfonia grotesca de guerra que reverberava através da fuselagem. O avião começou a perder altitude rapidamente, mergulhando em direção ao solo em chamas abaixo. O piloto me olhou uma última vez, sua expressão uma mescla de desespero e esperança. "Lembre-se de nós", ele disse, antes de ser consumido pela luz que agora invadia o avião, a explosão iminente refletida em seus olhos. Num instante de terror absoluto, fechei os olhos, esperando o impacto final. Mas em vez do fim, houve um silêncio profundo. Quando abri os olhos, estava deitado na clareira, o avião silenciosamente imponente ao meu lado, intacto como se nada tivesse acontecido. A neblina começava a se dissipar, revelando o amanhecer que lentamente cortava a escuridão. Levantei-me, cada movimento ecoando a desorientação e o alívio de quem retorna de um pesadelo. Sabia o que precisava fazer. A história dessas almas perdidas, suspensas no limbo de seu último voo, precisava ser contada. Com a responsabilidade da verdade carregando em meus ombros, deixei Ravensbrück ao amanhecer, a imagem do avião fantasma gravada em minha mente, um lembrete constante do fardo que agora carregava. A jornada de volta à civilização foi permeada por uma sensação de urgência e propósito. Sabia que ao compartilhar a história daqueles que haviam sido esquecidos pelo tempo, poderia finalmente oferecer-lhes o descanso que tanto buscavam. Mas também compreendia que ao fazer isso, talvez apenas estivesse preparando o palco para o próximo ato de um drama sem fim, onde memória e esquecimento continuam a lutar sob o olhar impassível do tempo. Enquanto me afastava de Ravensbrück, os ecos do último voo ainda martelavam em minha mente. Uma sinfonia sombria que se recusava a se silenciar. A estrada para casa era longa e solitária, pontuada apenas pelo som dos meus próprios passos e pelo ocasional chamado distante de uma coruja. A lua, uma testemunha silenciosa acima, lançava um brilho frio e prateado que transformava a paisagem em um mundo de sombras dançantes e figuras indistintas que pareciam se mover ao limite da minha visão. Cada quilômetro que passava, sentia-me cada vez mais como se estivesse sendo seguido, não por uma presença física, mas por uma sensação persistente de que os fantasmas do avião não haviam ficado completamente para trás. Eles tinham histórias que precisavam ser contadas, sim, mas a que custo para minha própria sanidade? Decidi parar em uma pequena pousada à beira da estrada para descansar antes de continuar minha jornada ao amanhecer. O lugar era antigo e as tábuas do piso rangiam com cada passo, como se estivessem sussurrando segredos esquecidos pelo tempo. O dono da pousada, um homem velho de olhar cansado, me deu as boas-vindas com um aceno de cabeça e uma chave enferrujada. "Quarto número 7, lá em cima e ao fundo do corredor", disse ele, sua voz tão gasta quanto as paredes ao redor. O quarto era pequeno e austero, com apenas uma cama de ferro, uma mesa e uma pequena janela que dava para a estrada vazia. Coloquei meu gravador e as anotações sobre a mesa, decidido a começar a transcrever a história assim que o sol nascesse. Mas ao me deitar, o silêncio da noite foi quebrado pelo som de um avião. Meu coração disparou. Não podia ser. Estava longe demais de Ravensbrück para ser o mesmo avião, pensei. Mas o som era inconfundível, e como antes parecia vir diretamente de cima da pousada. Levantei-me e corri para a janela, mas a única coisa que vi foi a estrada deserta e a lua refletindo nas poças de um recente aguaceiro. Não havia avião algum, apenas o som cada vez mais alto, como se estivesse prestes a aterrissar bem ali. O terror que se seguiu foi palpável, uma sensação de desespero e claustrofobia enquanto o som do avião enchia o quarto, abafando meu grito de pavor. Fechei os olhos, esperando pelo impacto, pelo fogo, pelo fim. Mas em vez disso, tudo o que veio foi um silêncio abrupto. Quando abri os olhos, a quietude era total. Não apenas o som do avião, mas qualquer som havia desaparecido. O silêncio era tão denso que podia ser tocado. Levantei, hesitante, e me aproximei da porta para sair do quarto, mas ela não se abria. Estava trancada, não por fora, mas por algo que eu não podia ver. A realidade do meu confinamento caiu sobre mim como uma maldição. Eu estava preso, um prisioneiro de uma história que talvez fosse melhor nunca ter sido revelada. As sombras nas paredes começaram a se mover, formando silhuetas de homens e mulheres em uniformes de voo, suas expressões torcidas em eternos gritos de terror. Eles se aproximavam, cada passo ressoando com o som de um avião que nunca pousou, de uma missão que nunca terminou, de almas que nunca encontraram paz. Eu estava entre eles agora,
parte de sua história, parte de seu voo eterno e maldito, com o terror consumindo cada pensamento. Sabia que minha única esperança estava em contar essa história, em passar adiante o legado daqueles que foram esquecidos pelo tempo. Mas enquanto as sombras se fechavam ao meu redor, uma dúvida cruel me assombrava. Ao liberar suas vozes, eu havia liberado também sua maldição? E agora, quem contaria a minha história? Enquanto as sombras se aproximavam, cada figura um reflexo distorcido das agonias passadas. Eu percebi que a linha entre o narrador e sua narrativa havia sido irrevogavelmente apagada. A sala, antes apenas pequena e sufocante, agora pulsava com a energia de um campo de batalha aéreo, cada canto escuro vibrando com o eco de gritos e o ronco de motores. Empurrado pelo medo e pela necessidade desesperada de escapar, atirei-me contra a porta uma última vez, com toda a força que pude reunir. Para minha surpresa, ela cedeu, abrindo-se com um estalo que rompeu o silêncio como um trovão. Tropecei para fora do quarto, o corredor da pousada estendendo-se diante de mim, banhado na luz tremulante de lâmpadas que piscavam como se estivessem respirando. Corri, os sons do meu desespero se misturando para os ecos dos que haviam voado e caído antes de mim. Cada passo era um grito, cada fôlego uma prece silenciosa para que este não fosse meu último voo. Atrás de mim, o som do avião crescia. Uma ameaça constante que prometia arrastar-me de volta para as profundezas do seu tormento eterno. Ao chegar ao saguão de entrada da pousada, o velho dono me encarou com um olhar que atravessava a névoa do medo e do mistério. "Você ouviu eles, não é?" ele perguntou, sua voz um sussurro que mal perturbava o ar carregado. "Eles nunca deixam ninguém. Você agora faz parte da história deles." Engoli em seco, minha mente girando enquanto tentava processar suas palavras. A saída estava a apenas alguns metros, mas cada passo parecia mais difícil que o anterior. Com um último esforço, empurrei a porta da frente, esperando sentir o frescor da noite livre, mas ao invés disso, uma lufada de ar quente e abafado me recebeu, cheio de odores de óleo e metal queimado. Lá fora, a pousada não mais existia. Em seu lugar, estava a pista de pouso que eu tinha visitado, cercada pela escuridão densa e uma neblina que se enrolava nos meus tornozelos como mãos frias e desesperadas. O avião estava lá, imponente e ameaçador, suas portas abertas como um convite ou uma armadilha. Com uma clareza terrível, compreendi que não havia escapatória. Ravensbrück, a pousada, o avião, tudo fazia parte de um ciclo delirante de histórias e segredos que não queriam ser esquecidos. Minha presença ali não era um acaso. Era um recrutamento para continuar a narrativa deles, para voar seu último voo novamente e novamente, até que talvez um dia alguém pudesse terminar o que eu não consegui. Voltando-me para o avião, com as sombras dos tripulantes já formando uma procissão sombria em minha direção, dei um passo em direção ao meu destino. As vozes dos caídos sussurravam, não mais em terror, mas em aceitação, uma sinfonia melancólica de almas perdidas e encontradas no limbo de sua própria criação. Ao cruzar a soleira do avião, olhei para trás uma última vez, vendo a figura do dono da pousada desaparecer como fumaça ao vento, um último adeus de um mundo que eu deixava para trás. Então, as portas se fecharam. O som do motor preencheu o espaço ao meu redor e a noite me levou, um mensageiro eterno no voo fantasma de Ravensbrück. Na vila de véu noturno, escondida entre montanhas esquecidas e coberta por um nevoeiro constante, uma antiga lenda corria pelas bocas dos moradores mais antigos. Contavam sobre os mensageiros, seres esqueléticos com olhos que brilhavam na escuridão, que vagavam pelas ruas vazias após a meia-noite. Dizia-se que esses mensageiros não eram nada menos que os coletores de almas, enviados por um senhor antigo e obscuro de outro mundo. Eu, Tomás Alencar, sempre fui movido pela curiosidade e pelo ceticismo. Como jornalista investigativo,
Minha busca pela verdade me levou a vários cantos do mundo, enfrentando perigos e desvendando mistérios. No entanto, nada me preparou para o que encontraria em Véu Noturno. Cheguei à vila numa tarde cinzenta, quando o sol lutava em vão para penetrar o manto de neblina que envolvia tudo. A vila parecia suspensa no tempo, com suas casas de pedra cobertas de musgo e suas ruas de paralelepípedos mal iluminadas por lampiões a gás que piscavam na iminente escuridão. Fui recebido com um misto de hospitalidade e desconfiança. Os moradores, com seus olhares cautelosos, falavam pouco, mas seus sussurros carregavam advertências claras. Não saia à noite, senhor. Os mensageiros não gostam de estranhos. Minha primeira noite em Véu Noturno foi uma verdadeira prova de nervos. Decidi desafiar os avisos e investigar as ruas após o toque de recolher. Armado com minha câmera e minha lanterna, esgueirei-me pelas ruas desertas. Sentindo o peso de centenas de olhos invisíveis sobre mim, não demorou muito para ouvir os primeiros sinais dos mensageiros. O som de correntes arrastando-se pelo paralelepípedo ecoava pelas vielas, seguido pelo fraco brilho de olhos vermelhos nas sombras. Corações batendo como tambores em meus ouvidos, continuei, determinado a encontrar a verdade. Foi na Praça do Orvalho que vi o primeiro mensageiro claramente. Era uma figura alta, ossuda, envolta em trapos escuros com olhos que ardiam como brasas. Sua presença era ao mesmo tempo hipnótica e terrível. Levantei minha câmera lentamente, um gesto que parecia desafiar o próprio ar ao meu redor, e tirei uma foto. O clique da câmera soou como um trovão no silêncio. O mensageiro parou, inclinando a cabeça como se confuso com minha audácia. Foi então que uma voz sussurrante encheu o ar, uma voz que não vinha de lugar algum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Por que perturba o trabalho dos que servem ao Senhor do Véu? Perguntou. Engoli em seco, minha voz pouco mais que um sussurro. Eu busco entender, não perturbar. Quem é seu Senhor? E por que coletam almas? A resposta veio como um vento frio, fazendo a névoa se agitar ao meu redor. Nosso Senhor é antigo, tanto quanto o tempo. As almas coletadas são dívidas antigas, pagamentos necessários para manter o equilíbrio deste mundo e do próximo. Nos dias seguintes, continuei minha investigação, descobrindo que a vila inteira estava envolta em um pacto esquecido. Há séculos, os primeiros moradores de Véu Noturno haviam feito um acordo com uma entidade das sombras para garantir proteção e prosperidade. Em troca, eles deveriam entregar as almas dos mortos e, ocasionalmente, a de um vivente escolhido pelo Senhor do Véu. Minha estadia em Véu Noturno culminou numa noite tempestuosa, quando decidi que precisava ver mais uma vez os mensageiros para entender completamente a extensão desse pacto sombrio. Equipado com minha câmera e um crescente senso de desespero, saí sob a chuva que caía pesadamente, tornando as ruas da vila ainda mais enigmáticas e perigosas. A névoa e a chuva criavam véus que distorciam a visão, mas mesmo assim, os silhuetas dos mensageiros começaram a se tornar visíveis, movendo-se com propósito entre as sombras. Parecia que a tempestade os tornava mais fortes, mais audaciosos. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha mais intensa, cortando a escuridão como faróis. Eu seguia cautelosamente, mantendo distância, quando um relâmpago iluminou o céu, revelando a cena de um mensageiro parado ao lado de um dos moradores idosos da vila. O ancião não parecia assustado. Em vez disso, havia uma resignação profunda em seus olhos, como se compreendesse e aceitasse o destino que o esperava. O mensageiro estendeu uma mão esquelética, e no instante em que tocou o morador, seu corpo pareceu desfazer-se em uma névoa escura que foi absorvida pelo mensageiro. Paralisado pelo horror, mal percebi que outro mensageiro se aproximava de mim por trás. Uma mão gelada tocou meu ombro, e uma voz fria sussurrou diretamente em meu ouvido, fazendo cada palavra pingar como gelo nas minhas veias. Você não pertence a este lugar, forasteiro. Sua alma não está na dívida, mas sua presença aqui pode alterar o equilíbrio que mantemos. Virando-me lentamente, encarei a figura encapuzada, seu rosto oculto na sombra, exceto pelos olhos ardentes que me examinavam. Eu só quero entender, não interferir, eu disse, minha voz tremendo com o frio e o medo. Entender é um fardo, e agora você carrega esse peso, respondeu o mensageiro, soltando meu ombro. Vá agora, e não retorne. Conte a história se desejar, mas saiba que a verdade do Véu Noturno é protegida por sombras mais profundas do que pode imaginar. A mensagem foi clara. Com o coração pesado,
e a mente atormentada pelo que tinha testemunhado, deixei Véu Noturno ao amanhecer. A tempestade havia passado, e com ela a intensidade das últimas noites parecia uma lembrança distante, mas o terror que senti era indelével. Chegando em casa, minha determinação de relatar a história dos mensageiros da meia-noite só se fortaleceu. Documentei tudo o que vi e aprendi. Cada detalhe das figuras sombrias e seus atos temíveis, cada sussurro da escuridão que agora habitava parte de minha própria alma. A história foi publicada, recebida com ceticismo por muitos, mas para aqueles que conheciam o sabor do verdadeiro medo, foi um aviso sombrio. Agora, longe da névoa e da escuridão de Véu Noturno, ainda sinto os olhares dos mensageiros em meus sonhos. Ouço seus sussurros nas noites de tempestade. E embora eu nunca mais tenha voltado, sei que parte de mim ficou para trás, perdida nas sombras eternas daquela vila amaldiçoada, onde os mensageiros caminham e as almas são colhidas ao bater da meia-noite. Na quietude das noites que se seguiram ao meu retorno, a casa em que eu vivia parecia impregnada de uma quietude antinatural. A escuridão não era apenas a ausência de luz, mas uma presença palpável que se enroscava ao redor dos cantos e se esgueirava sob as portas. Em cada sombra, eu via um vislumbre de movimento, um sussurro dos mensageiros que parecia seguir-me além dos limites de Véu Noturno. Certa noite, enquanto o vento uivava lá fora, como se lamentasse pelos perdidos, decidi vasculhar minhas anotações e gravações mais uma vez. A luz da minha escrivaninha projetava um círculo dourado de segurança ao redor de mim, mas além dele, as sombras dançavam com uma intensidade ameaçadora. Revendo as entrevistas com os moradores da vila e as fotos que tirei dos mensageiros, percebi que cada imagem parecia mais escura do que quando as tirei, como se algo estivesse se esvaindo delas, ou pior, emergindo delas para o meu mundo. Enquanto eu me concentrava nas imagens, a temperatura no quarto caiu abruptamente, uma frieza que se infiltrava nos ossos e congelava a alma. Então, ouvi o som, correntes arrastando-se, não através das gravações, mas real e presente, ecoando pelo corredor fora do meu escritório. Meu coração acelerou, cada batida ressoando em minha cabeça como um tambor de guerra. Com relutância, ergui os olhos das fotos, encarando a porta aberta do escritório. Lá, nas sombras do corredor, os olhos vermelhos brilhavam, observando-me com uma intensidade feroz. A figura esquelética de um mensageiro estava parada no limiar, as correntes em suas mãos gotejando uma escuridão que manchava o chão de madeira como tinta. Você trouxe isso consigo. A voz sussurrante não precisava de vento para carregar seu frio até minha espinha. Engoli em seco, tentando encontrar minha voz. O que você quer de mim? Minha pergunta, embora feita com determinação, tremia com o medo que eu sentia. Você viu o que não deveria. Agora, a história que você carrega é parte de você, como você é parte dela. Você não pode deixar Véu Noturno enquanto carregar suas sombras. A figura deu um passo à frente, as correntes arrastando-se sinistramente pelo chão. Recuando instintivamente, senti minhas costas tocando a parede fria. Não havia para onde fugir. Como posso me livrar disso? A pergunta escapou de meus lábios antes que pudesse contê-la. Você deve retornar, devolver o que levou. Somente então as sombras recuarão, disse o mensageiro, sua figura começando a se desfazer como névoa ao amanhecer. Assim que a figura desapareceu completamente, a temperatura no quarto começou a subir lentamente e as sombras recuaram para meros contornos benignos. Eu estava sozinho novamente, mas o terror da visita permaneceu. Uma lembrança de que algumas histórias são muito perigosas para serem contadas e que Véu Noturno ainda tinha um controle sobre mim. Um controle que exigia um preço que eu ainda precisava pagar. Nos dias que se seguiram, eu sabia que não teria escolha a não ser voltar à Vila Sombria e enfrentar os mensageiros novamente. A história de Véu Noturno não havia terminado. Ela apenas esperava que eu cumprisse meu papel nela, um papel que eu inadvertidamente aceitei ao tentar revelar seus segredos mais obscuros. E enquanto me preparava para a jornada de volta, cada sombra parecia sussurrar um aviso, cada sussurro uma promessa de que o verdadeiro terror ainda estava por vir. Com o coração pesado e a mente atormentada, preparei-me para o retorno a Véu Noturno. A viagem de volta parecia mais sombria e ameaçadora do que antes. As árvores ao longo do caminho inclinavam-se sob o peso de um céu carregado de nuvens, como se lamentassem minha volta àquele lugar maldito. Ao chegar à vila,
O nevoeiro espesso me envolveu, recebendo-me de volta ao seu útero gélido e sombrio. Não perdi tempo. Sabia o que precisava fazer. Dirigi-me diretamente à Praça do Orvalho, o local do meu encontro fatídico com os mensageiros. A praça estava deserta, envolta na penumbra que precede a noite. Coloquei as fotos e as anotações no centro da praça, como se oferecesse um sacrifício ao Senhor invisível daquele lugar. Então esperei. Não demorou muito para que o ar se tornasse mais frio e uma presença palpável enchesse o ambiente. Os mensageiros emergiram das sombras, suas figuras esqueléticas mais definidas sob a luz trêmula dos postes de iluminação. Os olhos deles brilhavam com uma luz vermelha intensa, observando cada movimento meu com uma curiosidade implacável. Um deles, o que me visitara em minha casa, avançou. Sua voz, um sussurro que parecia arrastar correntes, quebrou o silêncio. Você retornou para cumprir seu destino. Engoli em seco, enfrentando o terror que me consumia. Sim, eu devolvo o que levei. As histórias dessas almas não me pertencem. Com um gesto lento, o mensageiro acenou para os outros que se aproximaram e começaram a recolher os materiais que eu trouxera. À medida que cada foto e cada página era tocada por eles, desintegrava-se, transformando-se em cinzas que o vento frio dispersava. Quando tudo foi consumido, o mensageiro que liderava voltou-se para mim. Você está livre da maldição, mas não do conhecimento. Carregará consigo as sombras do que aprendeu para sempre, um lembrete de que há verdades neste mundo que são mais antigas e mais profundas do que a compreensão humana. Nenhuma palavra mais foi dita. Os mensageiros recuaram para as sombras, desaparecendo um a um até que apenas eu restasse na escuridão crescente da praça. A sensação de alívio misturava-se com uma tristeza profunda, uma realização de que, embora livre, eu nunca escaparia completamente das sombras de véu noturno. Deixei a vila sob o manto da noite, sentindo os olhos de cada mensageiro nas minhas costas, um lembrete silencioso de que minha visita a véu noturno sempre seria parte de mim. E enquanto dirigia de volta para a minha vida normal, sabia que as histórias que tinha tentado contar não eram apenas relatos, eram avisos, eram lições sobre o poder do desconhecido. E assim, com o terror e o suspense dessa experiência gravados em minha alma, encerrei o capítulo de véu noturno em minha vida, ciente de que algumas portas, uma vez abertas, nunca poderiam ser completamente fechadas. A lenda do relógio da torre da Praça Central estava entrelaçada com a vida cotidiana dos habitantes. Cada badalada ecoava pelas ruas de pedra, marcando o ritmo da cidade que raramente via a luz do sol brilhar através das pesadas camadas de neblina. No entanto, a lenda dizia que a cada centenário, o relógio batia 13 vezes à meia-noite, e com cada badalada extra, uma criança desaparecia sem deixar vestígios. Eu, Edgar Lins, um bibliotecário com uma paixão por mistérios antigos, havia me mudado para Thorne, atraído por suas histórias e segredos. O fascínio pelo relógio e suas lendas rapidamente se tornou o foco de minhas pesquisas. Eu explorava arquivos empoeirados e entrevistava idosos que falavam das noites em que o relógio havia tocado 13 vezes. Olhares distantes, refletindo o medo e o maravilhamento de suas juventudes. Conforme o 100º ano se aproximava, um ar de tensão começava a crescer na cidade. Os pais guardavam seus filhos ao anoitecer, murmurando sobre as antigas histórias enquanto lançavam olhares nervosos em direção à torre do relógio que se erguia como um espectro sobre Thorne. Uma noite, impulsionado pela mistura de temor e curiosidade, decidi vigiar o relógio de perto. Escondido na sombra de uma velha livraria, observei as horas passarem, cada tic-tac ampliado pelo silêncio que envolvia a praça vazia. À medida que a meia-noite se aproximava, a excitação e o medo se entrelaçavam em meu peito. As badaladas começaram, cada uma ressoando profundo em meu coração. 1, 2, 3, até 12. Segurei minha respiração, os segundos se estendendo como horas, até que o inevitável 13º badalar rompeu a noite. Um som que parecia mais um lamento do que um anúncio de hora, trazendo com ele um vento gelado que sibilava entre os becos. Nesse exato momento, um grito agudo cortou o silêncio.
Vinha de uma rua lateral, um som tão carregado de desespero que meu coração parou. Corri em direção ao grito, meus passos ecoando contra o calçamento. Lá, encontrei uma mulher ajoelhada, soluçando, o vazio ao seu lado, onde até aquele momento sua filha pequena estivera brincando. Nos dias seguintes, a cidade de Thorn foi envolvida em um manto de medo palpável. Crianças desapareciam uma a cada noite, sempre com a 13ª badalada. Desesperado por respostas, mergulhei ainda mais fundo nos mistérios do relógio. Descobri antigos diários de um relojoeiro que falava de um pacto, uma dívida de almas feita com uma entidade esquecida pelas pessoas, mas não pelo tempo. Armado com esse conhecimento, sabia que a solução exigiria mais do que apenas entender. Precisaria enfrentar o que quer que estivesse por trás daquele pacto. Na próxima meia-noite, posicionei-me na base da torre, murmurando antigas palavras encontradas nos diários, esperando convocar ou apaziguar o guardião das almas perdidas. À medida que a 13ª badalada soava, o ar ao meu redor se tornou viscoso, pesado, como se a própria noite tentasse me sufocar. Uma figura emergiu das sombras ao redor do relógio, seus olhos uma mistura de fogo e escuridão, um sorriso torcido, revelando dentes que eram como fragmentos de noite. Você conhece o preço do conhecimento, bibliotecário? Sua voz era uma serpente, sibilante e sedutora. Com a verdade revelada e o medo me encarando face a face, respondi com determinação, mesmo sentindo o medo corroer cada fibra do meu ser. Eu conheço o preço, e estou aqui para renegociar os termos de seu pacto antigo. A entidade riu, um som que fez o ar ao redor vibrar com uma malevolência fria. Os termos não são meus para mudar. Eles foram selados com sangue e promessas há muito esquecidas pelos mortais. Mas talvez, se você me oferecer algo de igual valor, eu possa ser persuadido a poupar as almas desta noite. Sabendo o risco que isso envolvia, tirei de meu bolso um relógio antigo, parte dos artefatos que encontrei junto para os diários do relojoeiro. Era um objeto de aparência simples, mas dentro dele pulsava uma energia que eu mal compreendia, uma relíquia dos primeiros dias do pacto. Este é o relógio original usado para selar o primeiro acordo. Ele contém parte de sua energia antiga, sua essência. Aceite-o como pagamento para cessar sua coleta nesta geração. A entidade se aproximou, seus movimentos envoltos em sombras que pareciam se estender e retrair com vida própria. Com uma mão pálida e tremulamente precisa, ela pegou o relógio de minha mão, seus olhos ardendo com uma luz que parecia consumir a própria escuridão ao redor. Um objeto interessante, murmurou ela, examinando o relógio com um interesse voraz. Isso pode satisfazer a dívida por algum tempo. Mas lembre-se, bibliotecário, o ciclo de dívidas e pagamentos é eterno. Eu retornarei quando o relógio completar seu próximo ciclo centenário. Com um gesto brusco, a entidade desvaneceu-se no ar, deixando para trás apenas o eco de sua risada e o relógio em minhas mãos, agora silenciosamente inerte. Apressando-me de volta à praça central, vi os moradores de Thorn se reunindo confusos e aliviados, enquanto as crianças antes desaparecidas começavam a reaparecer, uma a uma, emergindo das sombras como se despertassem de um longo sono. Nas semanas que se seguiram, Thorn gradualmente retornou à sua rotina. Cada família aliviada por ter seus filhos de volta e seguros, mas eu sabia que a paz poderia ser apenas temporária. A cada dia que passava, eu estudava o relógio e os textos antigos, buscando uma maneira de quebrar o ciclo definitivamente, para que, quando a entidade voltasse, Thorn não estivesse mais à mercê de suas demandas sombrias. Enquanto trabalhava, a torre do relógio erguia-se acima de mim, um lembrete constante do tempo que passava incessantemente, cada tic-tac um passo em direção ao próximo encontro inevitável. Eu sabia que tinha apenas um século para encontrar uma solução ou condenar Thorn a reviver o terror novamente. Com esse pensamento assombrando cada momento de minha existência, dediquei minha vida a desvendar os mistérios do relógio e do pacto, uma busca que sabia poder não apenas definir meu destino, mas o de toda a cidade. Enquanto os anos passavam, a sombra daquela noite permanecia sobre mim, um lembrete constante do destino que eventualmente retornaria para desafiar a cidade de Thorn. Meu trabalho na biblioteca gradualmente se transformou em uma obsessão solitária. Cada livro e manuscrito antigo vasculhado em busca de uma cláusula esquecida ou um ritual perdido que pudesse oferecer uma solução permanente para o pacto que amarrava a cidade ao relógio. O tempo, no entanto, nunca é um aliado para aqueles que buscam escapar de suas garras.
Com cada década, o peso de minha missão crescia, tanto quanto o fardo do conhecimento que eu carregava. Em meus sonhos, via a entidade das sombras, seu rosto um véu de mistério e ameaça. Seus olhos sempre me observando, lembrando-me da proximidade de seu retorno à medida que o 100º ano se aproximava novamente. Incidentes estranhos começaram a ocorrer em Thorn. Relógios em toda a cidade paravam inexplicavelmente à meia-noite, independentemente de sua configuração mecânica. Sussurros fantasmagóricos eram ouvidos em becos escuros, e crianças relatavam sonhos com uma figura alta e escura que as observava de cantos sombrios. A cidade, uma vez calma, agora se retorcia sob uma capa de medo renovado, o passado ameaçando engolir seu presente. Determinado a enfrentar a entidade mais uma vez, preparei-me com todos os conhecimentos e artefatos que havia coletado ao longo das décadas. Na noite destinada ao retorno da entidade, posicionei-me na base da torre do relógio, armado não apenas com o relógio original, mas também com um conjunto de símbolos e encantamentos que, esperava eu, reforçariam o pacto, ou, idealmente, o romperiam. Quando o relógio começou a bater à meia-noite, o ar ao meu redor esfriou até o osso, e uma névoa densa se formou, surgindo do nada, envolvendo a torre em uma bruma quase sólida. A 13ª badalada soou, mais lúgubre do que jamais ouvida, e ela veio. A entidade das sombras, emergindo da névoa como uma pintura macabra ganhando vida. Você tenta desafiar o curso do destino novamente, bibliotecário. Sua voz era um sussurro de gelo, trazendo consigo um cheiro de terra antiga e mofo. Mas não compreende que algumas correntes não são feitas para serem quebradas. Com uma resolução que beirava a loucura, iniciei os encantamentos, as palavras antigas ecoando pela praça como um desafio ao ser sombrio. Cada sílaba tremia no ar, formando um círculo de luz ao redor de nós. A entidade hesitou, sua forma vacilando sob a influência dos encantamentos, seus olhos brilhando mais ferozmente. Você encontrou algum poder humano, ela concedeu, sua forma se contorcendo dentro das amarras invisíveis dos meus encantamentos. Mas será suficiente? Ou será que apenas adia o inevitável? A batalha de vontades que se seguiu foi exaustiva. Com cada palavra do encantamento, sentia minhas forças diminuírem, mas a determinação de salvar Thorn me sustentava. A entidade lutava contra as amarras, cada movimento dela enviando ondas de desespero através do véu que nos separava de seu domínio escuro. Finalmente, com um grito que rasgou a noite, completei o ritual. Uma explosão de luz pura irrompeu, envolvendo a entidade, o relógio e a torre inteira. Quando a luz se dissipou, a entidade havia desaparecido, deixando para trás apenas o eco de sua risada distante e o relógio na torre, agora silenciosamente inativo. Exausto, mas aliviado, recuei da base da torre. Thorn poderia nunca estar completamente livre do seu passado sombrio, mas eu havia lhe dado um respiro, uma chance de enfrentar o futuro sem o medo constante dos mensageiros da meia-noite, e enquanto a cidade lentamente despertava para uma nova era, sem o terror da 13ª badalada. Eu sabia que minha vigília continuaria, sempre alerta para qualquer sinal de que a escuridão pudesse retornar. Na calma que se seguiu, eu, Edgar Linz, me encontrei em um estado de vigilância constante. A cidade de Thorn respirava aliviada, livre das garras da entidade sombria, mas eu sabia que o preço de tal liberdade era uma eterna cautela. Nos meses que se seguiram, a vida parecia retornar ao normal, mas as marcas do passado ainda estavam gravadas nas ruas de pedra e nos olhares dos moradores. Uma noite, enquanto caminhava pelas ruas silenciosas de Thorn, senti um arrepio familiar percorrer minha espinha. O silêncio era demasiado profundo, uma quietude que precede a tempestade. O relógio na torre da praça, agora parado, parecia um monólito sombrio sob o luar pálido. Foi então que ouvi um som suave, quase imperceptível. Um sussurro entre as árvores, uma voz que não pertencia a este mundo. Você acha que pode mudar o destino, Edgar? A voz era melódica, sedutora e terrível. O nevoeiro começou a se formar, girando lentamente em torno da base do relógio parado. Figuras sombrias dançavam na periferia da minha visão, sussurrando promessas de escuridão e desespero. Apertei o passo, tentando escapar da voz que me chamava. Mas quanto mais rápido eu andava, mais intenso o sussurro se tornava, até que as palavras eram claras como o som de um sino. Não se pode fugir da sombra que você mesmo convocou, Edgar. Você abriu a porta e agora ela permanecerá aberta. Correndo agora, cheguei à minha casa
trancando portas e janelas, acendendo todas as luzes para afastar a escuridão que parecia me seguir. Mas a segurança era ilusória. Naquela noite, enquanto me deitava, tentando encontrar algum descanso, uma sombra passou pela janela do meu quarto. Um vulto alto, com olhos que brilhavam com uma luz vermelha não natural. Nos dias que se seguiram, a cidade foi tomada por um terror renovado. Crianças começaram a relatar pesadelos sobre uma figura escura que as observava enquanto dormiam, e os adultos murmuravam sobre sombras que se moviam sozinhas. Thorne, por mais que tentasse, não conseguia se livrar do manto de terror que a envolvia. Eu continuei meus estudos, desesperado por encontrar uma maneira de fechar a porta que tinha aberto inadvertidamente. No entanto, cada livro, cada pergaminho antigo, parecia zombar de minha busca, suas palavras uma mistura de advertências e enigmas. Numa noite tempestuosa, enquanto o vento uivava como as almas perdidas de Thorne, eu estava em meu escritório quando o relógio da torre começou a bater. 1, 2, 3. Até 13. A 13ª badalada soou não apenas na torre, mas dentro de minha própria casa. A porta do meu escritório se abriu com um rangido lento, e a figura sombria entrou, mais real e terrível do que em qualquer sonho ou visão. O tempo é eterno, Edgar, e sua dívida é agora parte dele. Com um grito que se perdeu no rugido do vento, enfrentei a sombra, sabendo que a verdadeira batalha pela alma de Thorne apenas começava. O relógio continuava a bater, marcando não apenas o tempo, mas o ritmo do meu destino, entrelaçado irrevogavelmente com as sombras que eu havia chamado. A história de As Crianças do Relógio não era apenas uma lenda. Era um aviso, um eco de um passado que continuaria a assombrar cada geração. Uma lição escrita não em tinta, mas em sombras e desespero. Era uma noite escura e tempestuosa, quando um grupo de amigos decidiram explorar a antiga mansão abandonada no topo da colina. A mansão, envolta em lendas sombrias e histórias de assombrações, era conhecida como o lar de espíritos vingativos e segredos sinistros. Os amigos, intrigados pela atmosfera macabra que cercava a mansão, decidiram desafiar o destino e entrar no local proibido. Enquanto adentravam os corredores sombrios e empoeirados, sentiam o ar ficar mais pesado e as sombras pareciam dançar ao seu redor. De repente, um som ecoou pelos corredores, um gemido angustiado que fez os cabelos na nuca dos amigos se arrepiarem. Eles trocaram olhares nervosos, mas decidiram continuar a explorar, alimentados pela curiosidade e pela adrenalina do desconhecido. Enquanto investigavam os quartos decadentes e os salões vazios, começaram a perceber sinais de uma presença sobrenatural. Portas rangiam abrindo-se sozinhas, sombras se moviam nos cantos dos olhos e uma sensação de opressão os envolvia como um manto gélido. De repente, um dos amigos desapareceu sem deixar rastros, como se tivesse sido engolido pelas sombras. O pânico se espalhou entre o grupo, e eles perceberam que estavam presos na mansão assombrada, à mercê das forças sobrenaturais que a habitavam. Agora, eles devem desvendar os segredos sombrios da mansão abandonada e encontrar uma maneira de escapar antes que seja tarde demais. Mas o que os aguarda nas profundezas da escuridão é mais terrível do que jamais poderiam imaginar. As sombras pareciam se contorcer, assumindo formas humanas por breves instantes antes de desaparecerem nas profundezas da mansão. Os amigos sentiam o frio cortante que emanava das paredes, como se o próprio edifício estivesse vivo e respirando. Em um dos quartos mais escuros, encontraram uma fotografia antiga coberta de poeira e desgastada pelo tempo. Na imagem, viam-se figuras sombrias cercadas por uma aura de melancolia e desespero. Intrigados, os amigos decidiram investigar mais a fundo, ignorando os avisos silenciosos que ecoavam em suas mentes. Conforme exploravam os cantos mais obscuros da mansão, uma presença invisível parecia observá-los de perto, esperando o momento certo para revelar sua verdadeira natureza. Sombras dançavam nos cantos dos olhos dos amigos, sussurros sibilantes ecoavam pelos corredores vazios, e uma sensação de medo iminente pairava no ar como uma névoa opressiva. De repente, um dos amigos desapareceu diante dos olhos atônitos dos outros, engolido pelas sombras que habitavam os recônditos mais sombrios da mansão. Seus gritos ecoaram pelos corredores, ecoando como um lamento perdido na escuridão eterna. Os outros, tomados pelo pânico, correram em busca de uma saída.
mas encontraram apenas portas trancadas e corredores sem fim. Desesperados, os amigos perceberam que estavam enredados em uma teia de terror, além da compreensão humana. Cada corredor parecia levá-los mais fundo nos abismos da escuridão, enquanto o espectro da morte os perseguia implacavelmente. Em sua busca frenética por uma saída, os amigos se viram diante de uma porta antiga e enferrujada, coberta por símbolos arcanos e marcas misteriosas. Apesar dos avisos silenciosos que pareciam ecoar em suas mentes, eles abriram a porta, adentrando uma câmara oculta há muito esquecida. No centro da câmara encontraram um altar macabro, adornado com velas negras e artefatos profanos. À sua volta, sombras dançavam como chamas demoníacas, envolvendo-os em um abraço gelado de terror. Foi então que viram a figura sinistra de uma mulher, vestida em trajes sombrios e emanando uma aura de mal antigo. A mulher, cujos olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, revelou-se como a guardiã da mansão, uma entidade ancestral que se alimentava do medo e da dor dos inocentes. Com uma voz que ecoava como o suspiro do vento nas árvores mortas, ela proclamou sua intenção de consumir as almas dos intrusos e alimentar-se de sua agonia eternamente. Determinados a enfrentar o mal que os rodeava, os amigos reuniram suas forças e lançaram-se em um confronto desesperado contra a entidade maligna. Cada um deles brandiu suas armas improvisadas contra as sombras que os cercavam, lutando não apenas por suas próprias vidas, mas também pela alma daqueles que haviam sido perdidos para a escuridão. Enquanto a batalha se desenrolava, uma tempestade sobrenatural rugia do lado de fora da mansão, o céu se retorcendo em espirais de escuridão e raiva. Parecia que o próprio mundo estava se contorcendo de agonia diante do confronto entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão. Com coragem e determinação, os amigos enfrentaram a entidade maligna em uma batalha épica entre a luz e as trevas. Cada golpe desferido contra as sombras parecia ecoar pela mansão, enquanto os gritos de dor e fúria enchiam o ar como um coro sombrio. Apesar dos ferimentos e do medo que os assombrava, os amigos não recuaram. Eles lutaram com todas as suas forças, alimentados pela esperança de que pudessem vencer o mal que os cercava e libertar a mansão da sua influência sinistra. Porém, a entidade maligna era poderosa e implacável. Ela se alimentava do medo e da angústia dos amigos, transformando sua própria fraqueza em uma arma mortal contra eles. A cada golpe que desferiam, ela parecia crescer em força e ferocidade, ameaçando consumi-los por completo na escuridão eterna. Mas os amigos não estavam sozinhos em sua luta. De algum lugar além das sombras, uma luz brilhante começou a surgir, iluminando a escuridão com sua radiância divina. Era a esperança, a luz da redenção que os amigos tanto buscavam. Com renovada determinação, os amigos uniram suas forças e canalizaram a luz interior que ardia dentro deles. Com um grito de desafio, eles avançaram contra a entidade maligna, envolvendo-a em um brilho ofuscante que a consumiu com sua pureza avassaladora. No momento em que a luz dissipou as sombras, os amigos se viram de volta à mansão, agora banhada em uma aura de paz e tranquilidade. O mal havia sido derrotado, e a mansão estava livre mais uma vez. Com corações pesados, os amigos deixaram para trás os horrores daquela noite e seguiram em frente, sabendo que haviam enfrentado o pior que o mundo tinha a oferecer e emergido vitoriosos. A mansão permaneceria como um lembrete sombrio do que haviam enfrentado, mas também como um símbolo de sua coragem e determinação inabaláveis diante do desconhecido. Trabalhei como cuidador direto para uma mulher de 65 anos com deficiência mental. Sua filha, na casa dos 40 anos, trabalhava durante a noite e precisava de alguém com experiência médica para cuidar de sua mãe durante a noite. Esse foi meu primeiro e único turno com elas, e logo entenderão o porquê. A mulher de 65 anos se chamava Marta, e sua filha, que entrou em contato comigo, se chamava Colleen. Talvez Colleen não tivesse outros familiares para cuidar de Marta, ou talvez não quisesse ou não pudesse pagar por uma casa de repouso. Ou, quem sabe, ela se sentisse mais segura contratando alguém com experiência para cuidar dela. Eu já era cuidador de outras 2 mulheres com deficiências desenvolvimentais, então tinha experiência, mas nada poderia me preparar para aquela noite. Colleen saiu para o trabalho mais cedo naquele dia, enquanto eu trabalhava em meu primeiro emprego. Estava me esforçando ao máximo para ganhar o máximo de dinheiro possível. Colleen me apresentou a Marta, que me sorriu antes de Colleen levá-la para o quarto para dormir. Era por volta das 21 horas. Colleen me disse que Marta às vezes andava pela casa à noite, agindo confusa, e que eu precisaria acalmá-la e levá-la de volta ao quarto. Ela especificamente disse que não era sonambulismo.
Eu disse a ela para ficar tranquila, que eu saberia como lidar com isso. Passei meu tempo inicialmente na sala de estar, colocando minhas séries em dia. Esses trabalhos não são glamourosos, na maior parte do tempo é só ficar sentado. Ouvi passos vindo de cima. Fui até a escada, olhei para cima e chamei o nome de Marta, perguntando se ela precisava de algo. Ela não respondeu. Ouvi seus passos voltarem para o quarto e a porta se fechar. Talvez ela tenha ido ao banheiro. Voltei para a sala de estar e assisti um pouco mais de TV. Cerca de 1 hora depois, me levantei para pegar meu sanduíche na geladeira. Quando saí da cozinha com o prato e meu sanduíche, quase tive um ataque cardíaco e deixei o prato cair quando vi Marta parada na porta. Estava tudo quebrado no chão. Me desculpei e perguntei se ela estava bem. Ela começou a gritar comigo: "Quem é você?" Lembrei quem eu era, que era seu cuidador direto, ali para garantir que ela estivesse bem. Ela continuou gritando, perguntando por que eu estava ali. Expliquei que acabávamos de nos conhecer e que sua mãe, Colleen, me contratou para cuidar dela e da casa. Parecia funcionar o suficiente para eu levá-la de volta para cima e para o quarto. Levei um copo d'água e um pouco de melatonina para ela e a convenci a tomar antes de descer novamente. Depois de algumas horas, eu estava exausto. Tinha que dormir um pouco. Havia um quarto sobrando lá em cima com uma cama de solteiro, onde Colleen disse que eu poderia descansar se precisasse. Senti que, nesse momento, Marta estava dormindo por causa da melatonina. Adormeci em minutos, mas acordei apenas 1 hora depois com um som lá embaixo. Era esse som repetido a cada 1 ou 2 segundos, algo sendo batido lá embaixo. Pulei da cama. Tinha deixado a porta do quarto aberta para ouvir qualquer coisa, caso Marta se levantasse. Isso aconteceu. Quando cheguei às escadas, percebi que o barulho vinha da cozinha. Desce as escadas o mais rápido que pude, mantendo o silêncio. Ao chegar ao térreo, olhei em volta para a cozinha e vi Marta, na escuridão, em frente ao fogão, abrindo e fechando a porta repetidamente. Era horrível. Chamei Marta alto e ela parou, virou-se para mim e fechou a porta do fogão pela última vez, antes de começar a se aproximar de mim, em direção às escadas. Perguntei com medo se ela estava bem. Ela se aproximou o suficiente para que eu pudesse ver suas expressões faciais e me olhou com uma expressão vazia. Então passou por mim e começou a subir as escadas. Seguia até o quarto dela, mas assim que chegou lá, ela bateu a porta. Bati na porta, perguntando se ela estava bem, mas ela não respondeu. Abri a porta silenciosamente para dar uma olhada lá dentro e vi Marta ao lado da cama, de pé, de costas para a parede. Isso me deixou muito desconfortável. Fui até ela e a ajudei a se deitar. Cobri-a e esperava pela última vez, disse: "Boa noite, Marta", e fechei a porta. Fui para o quarto de hóspedes do outro lado do corredor e voltei a dormir. Tentei não adormecer por pelo menos meia hora, por precaução caso ela acordasse de novo. Mas não sei se consegui ficar acordado tanto tempo. Acordei mais uma vez mais tarde. O quarto ainda estava escuro e o alarme de 1 hora que eu tinha ajustado ainda não tinha disparado. Olhei ao redor me perguntando o que me acordou. Não vi o que era até ouvir um barulho vindo do closet. Foi então que notei a porta do closet entreaberta e a sombra de uma cabeça se esgueirando para fora. Mais uma vez quase tive um ataque cardíaco. Chamei por Marta, mas não obtive resposta. Continuei chamando até que ela empurrou a porta e eu vi ela se aproximando da cama lentamente, ainda repetindo o que estava dizendo horas antes. "Quem é você? Eu não te conheço." Quando ela chegou mais perto, tentei acalmá-la, lembrando quem eu era. Estendi a mão para o abajur ao lado da cama e lutei para ligá-lo até que finalmente acendeu. Foi quando vi Marta segurando uma faca de cozinha enorme. Nesse momento, tudo mudou. Marta agora era uma ameaça à minha vida e eu tinha que me preocupar comigo mesmo, não com ela. Gritei para que ela largasse a faca. Acho que meu grito a deixou estressada, pois ela se aproximou mais e começou a gritar de volta para mim, ainda repetindo que não me conhecia. Não ia tentar acalmar uma paciente com demência que estava empunhando uma faca. Mapeei um caminho ao redor dela no quarto e fui para lá. Pulei da cama do lado oposto ao dela e ela gritou novamente: "Quem é você?" Ela balançou a faca pelo ar enquanto eu corria na direção oposta. Foi um golpe lento e fraco do que vi, mas ainda assim mostrou que ela tinha intenções de usar a faca. Cheguei ao térreo, calcei meus sapatos e saí. Em vez de ligar para o 190, liguei para Colleen, como ela havia pedido em caso de problema. Fui cortês ao fazer isso, pois envolver a polícia nunca é bom para ninguém. Colleen gritava no telefone para eu não deixá-la, e eu gritei de volta que ela tentou me matar e que não chamei a polícia. Claro que ela teve que sair do trabalho. Fiquei do lado de fora da casa, garantindo que Marta não saísse até Colleen voltar. Quando Colleen entrou,
Marta já estava na cama, dormindo. Colin até me acusou de exagerar toda a situação, até encontrar a faca ao lado da cama de Marta. Não queria dar a ela mais motivos para me culpar por tudo isso. Então omiti o fato de ter dormido. Mas isso não significa que me senti de alguma forma culpado. Colin até me ofereceu aquele quarto para dormir. Nunca mais trabalhei naquela casa. Marta era uma paciente mais assustadora do que qualquer outra que já lidei em meus 9 anos como cuidador. Este foi meu primeiro dia de trabalho para uma empresa de encanamento. Fui chamado para o meu primeiro trabalho em uma casa afastada da cidade. A empresa de encanamento tinha 5 funcionários e o proprietário escolheria quem faria qual trabalho. Não considero coincidência que tenha sido enviado para um trabalho indesejável e longe, em uma área ruim, para meu primeiro trabalho. A chamada era para um cano vazando embaixo da pia, o que geralmente é o trabalho mais fácil e básico para receber uma chamada, dependendo da causa. Cheguei à casa, meu primeiro chamado, e era uma casa absolutamente nojenta, completamente deteriorada, como se ninguém morasse lá há anos. Fui até a casa e bati na porta até que um homem de meia-idade a abriu. Não gostei de sua aura desde o início. Tinha esse sorriso desproporcionalmente largo que fazia todo o seu rosto parecer desagradável. Sua voz também era muito suave e aguda. Não a voz que eu esperava ouvir de sua boca, ou talvez sim, dadas suas características incomuns. Ele me recebeu dentro de casa. Percebi que não havia um único móvel na casa. Acabei de me mudar, disse ele, e então riu. Ou talvez eu devesse dizer que ele deu uma risadinha estranha, aguda. Ele me levou até a cozinha, e a primeira coisa que fiz foi colocar minhas coisas no balcão e abrir os armários embaixo da pia. Me esgueirei debaixo da pia e comecei a examinar o cano, especificamente olhando para o sifão e as porcas, para garantir que não estivessem muito apertadas ou soltas. Percebi que o homem estava parado diretamente sobre mim, com as pernas bem abertas, então fiquei encurralado entre seus pés. Foi extremamente desconfortável. Pedi a ele educadamente para me dar um pouco de espaço, e ele recuou um pouco, mas não o suficiente para me fazer sentir confortável. Percebi que não havia água vazando. Saí debaixo da pia e tentei ligar a água, mas não saía nada da torneira. Olhei para o estranho e perguntei por que a água não estava correndo. Ele disse que deve ter desligado a válvula de água principal sem perceber. Fiquei parado, sem palavras por alguns segundos. Perguntei-lhe como ele pode fazer algo assim sem querer. Ele sorriu e deu de ombros. Pedi para ele ligar a válvula de água novamente. Ele se virou e disse que voltaria logo e o vi sair da cozinha, mas depois ouvi passos subindo a escada. Nunca em minha vida ouvi falar de uma válvula de água que ficasse no andar de cima em qualquer casa. Sabia que tinha algo errado com aquele cara e com a situação. Tudo, desde a condição da casa até seus maneirismos, me deixou desconfortável. Então comecei a ouvir vários passos vindo de cima, descendo rapidamente as escadas. Em um segundo, decidi sair de lá. Peguei minhas coisas e saí rapidamente pela porta da frente e até minha van. Sou uma pessoa grande e barulhenta, então não sou facilmente intimidado por pessoas fisicamente. Mas havia algo naquela situação e naquele cara que me dizia que algo estava prestes a acontecer. Olhei para a casa por um segundo e depois fui embora. Liguei para Dave, meu chefe, dizendo que era apenas uma espécie de brincadeira, porque isso soava melhor do que dizer que eu estava com medo daquele cara. Investiguei por alguns minutos e descobri que era apenas uma casa abandonada. Peguei o número que fez a ligação para o suposto cano vazando de Dave e descobri que era um número de voz pela internet, nem mesmo um número real. Relatei esse encontro suspeito ao departamento de polícia local, apenas para que eles ficassem cientes e talvez isolassem aquela casa. Nunca tive motivo para voltar àquela parte suspeita da cidade novamente. Só trabalhei para aquela empresa de encanamento específica por cerca de 1 ano.